Boa noite. Começa agora Bastidores da Política. Hoje, um programa cheio de novidades, cheio de gente boa para falar de política, falar tudo que está rolando nos bastidores da política da nossa cidade. Infelizmente, aí, meus amigos, com tristeza que a gente vem falar de alguns fatos que tristece, né? Porque a política tem que ser séria. O que a gente cobra sempre aqui é a seriedade do político. Então, o político ele tem que colocar a política como uma atividade de suma importância na vida de uma cidade, da nossa Pindamonhangaba principalmente, e o político tem que realmente ser sério, digno. E a gente fica contente quando recebe no dia de hoje, vai receber no dia de hoje o professor Oswaldo, candidato a deputado federal por Pindamonhangaba. Todo mundo sabe, conheceu o trabalho dele quando foi vereador, que sempre foi um trabalho sério, dedicado, buscando o bem da população da nossa Pindamonhangaba, buscando meios para facilitar e melhorar a vida do cidadão aqui na nossa Pindamonhangaba. E aí, nesta segunda-feira, nesta noite de segunda-feira, infelizmente, nós tivemos um episódio bastante triste na Câmara Municipal da nossa cidade. Primeiro que os vereadores são 11 autoridades, tem que ser respeitada como tal. E aconteceu brigas, xingamentos, está errado. Mas tudo isso eu acredito e tenho plena certeza que tem culpa o presidente da Câmara. O presidente tem que liderar essa equipe de vereadores, esse time de vereadores. E realmente, quando acontecer, tiver um problema, quando surgir um zum com qualquer um dos membros da Câmara, o presidente é o grande capitão, é o grande representante, tem que chamar para si essa responsabilidade e o mais rápido possível ser colocada para toda a cidade através da mídia, de uma maneira ou de outra, quais são as medidas a serem tomadas. Não deixar o vereador à disposição de julgamento da população. Principalmente, meus amigos, julgamentos que vêm através de denúncia anônima. Eu acho que nós, sim, queremos justiça, devemos buscar a justiça, mas não a qualquer custo, com violência, com brigas. Devemos cobrar, sim. Como aqui o Bastidores da Política cobra muito, nós cobramos. Desde quando idealizamos esse programa, nós cobramos seriedade. Mas nunca faltando com respeito com a pessoa do vereador, com a pessoa do prefeito. Mas cobramos sim da ação, da atitude política de cada um. E o vereador Cal, eu acredito que se fosse qualquer um outro, já quando chegou essa denúncia, deveria estar indo para a mídia, colocando qual seria a atitude a ser tomada para que não deixasse a população estar indo na Câmara querer fazer julgamento, que está errado, meus amigos. Qualquer tipo de violência está errado. Eu defendo aqui os vereadores. Eu acho que sair em vias de fatos entre vereador, população, é errado dos dois lados. Mas cabe aí, ao presidente Cal, esse exemplo, que se tome as devidas providências. Para que apure, é uma denúncia anônima, mas se apure de maneira correta e dê a resposta para a nossa população. Então, muito grave o que aconteceu, eu sou contra, embora a gente esteja sempre cobrando aqui com relação à ação política de cada vereador, que eu acho que é o nosso papel, está mostrando os nossos internautas aí, dos bastidores da política, a ação política de cada um. Cada um faz o que quer, mas nós temos o dever e podemos estar cobrando, mas dentro do certo respeito.
Então, infelizmente, eu quero registrar aqui esse fato que aconteceu na Câmara Municipal. Graças a Deus, esse programa nosso aqui tem uma grande audiência. Eu quero registrar aqui os nossos protestos com relação a esses fatos e falar para a nossa população que num país que nós vivemos uma polarização entre direita e esquerda, nós não podemos deixar que a nossa cidade vire um palco, um ringue de lutas. Nós que estamos na frente, né, que gostamos, porque a gente gosta de política, quer queira, quer não, nós, os bastidores, gostamos, o vereador gosta, a população da nossa Pindamonhangaba gosta, nós temos dever o papel de acalmar as coisas. Denúncias são sérias? São sérias. Mas, meus amigos, mas nós temos canal, meios para estar fazendo a averiguação deste ou daquele culpado, sim ou não. Tá certo? Então, espero que na próxima sessão nós possamos já estar aí com os ânimos acalmados e que possamos aí estar tomando a atitude, a direção correta, com o presidente da Câmara assumindo esse papel e que a nossa população também se coloque no lugar adequado. Porque ir lá na Câmara ficar gritando, ficar perturbando, eu não concordo também. Eu acho que você pode cobrar sim. Você pode chamar o vereador, está chamando, dentro do respeito, está cobrando uma ação, uma atitude, porque nem sempre o vereador é um ser humano como todos nós. Como eu erro, como vocês erram, como o prefeito erra, passivo de cobrança, mas tem que ser cobrado da maneira correta. Esse é um fato triste que estamos aí nesse momento registrando, certo? Mas o nosso programa se sente bastante tranquilo no dia de hoje, porque nós estaremos recebendo aí os nossos amigos que estão colocando seus nomes à disposição aí para ser avaliado pela nossa população. Temos aqui em Pinda bons candidatos que logo mais nós vamos estar falando o nome de todo mundo, que o nosso programa está aqui para divulgar mesmo o nome de todo mundo. Fico feliz, professor Oswaldo, estar recebendo o senhor aqui, que já está aqui no nosso estúdio aqui, que veio aqui falar com os nossos eleitores, falar da sua proposta, do seu desejo, dos seus anseios aí para os próximos anos aí na política a nível estadual, para federal, para a nossa Pindamonhangaba, né, professor? Então a gente fica feliz e sabemos que Pinda tem bons nomes que possa estar representando e bem, buscando meios para melhorar a vida da nossa população. Legal? Então o programa hoje vai estar recheado, daqui a pouquinho estaremos recebendo meu amigo Gaspar, que é candidato pela Rede de Sustentabilidade também, vem de Cachoeira Paulista, vem aqui falar, acho que já chegou por aí já, né, o Gustavo? Já chegou, tá na área já. E também nós vamos estar falando aqui com o Capitão Telhado, não sei se os dois, Coronel e Capitão, estão em trânsito, mas hoje, né, a facilidade de se fazer uma entrevista, hoje o camarada não precisa estar no local, né? Pode estar onde for, qualquer lugar do mundo, o camarada fala, até na Lua. Então, daqui a pouquinho, não sei, tá pronto, tá na agulha já, Gustavo? Dá uma ligada lá, dá uma discada. Enquanto isso, meus amigos, nós vamos falando da política nossa local aqui, que, poxa vida, infelizmente, está deixando a desejar. Por onde a gente passa pela cidade, a reclamação é grande. Grande a reclamação. Professor Oswaldo, a gente sente falta da fiscalização que o senhor fazia lá com muita responsabilidade e maestria. Infelizmente, hoje, uma grande maioria dos vereadores não tem olhado esta responsabilidade que é estar fiscalizando as várias secretarias, as várias empresas que têm chegado em Pindamonhangaba, porque hoje a terceirização é muito grande. Eu não sou contra. O prefeito está dentro da lei, eu não sou contra. O que eu sou contra é que as empresas vêm, ganham a licitação e, infelizmente, os nossos trabalhadores,
os nossos munícipes que se empregam nessas empresas estão à deriva, sem direito nenhum, sem uniformes, sem vale-transporte, sem alimentação, muitas vezes sem salário. E o prefeito não está nem aí. E qual é a única esperança? Eu tenho falado aqui no nosso programa que a única esperança que a nossa população tem nos órgãos de fiscalização é a Câmara Municipal. Porque a Câmara, a gente sabe, você vai ali no gabinete, tem alguém para te atender, tem um vereador, tem um assessor, ou ele está nas ruas conversando com o povo. Então, é o único meio, é onde a gente se agarra. A população hoje está igual um cidadão que cai no rio aí, uma correnteza forte, e vai levando, e está cheio de mato no barranco. Ele está tentando segurar de qualquer maneira. Esse mato é o vereador. A população está tentando segurar. Infelizmente, meus amigos, infelizmente, ali tem o grupo do Amém, que é a grande maioria que apoia o prefeito, Dr. Israel. A grande maioria dos nossos vereadores, não sou contra, não, apoiar. Tem direito, pode, deve. O que é bom para a população, ele deve apoiar o prefeito, a ação do prefeito. Agora, o que é ruim para a população, meus amigos, tem que votar contra. Professor Oswaldo, nós estamos chegando agora no período de apresentar o orçamento, né, para o próximo ano. No ano passado, o prefeito enviou o orçamento de manhã cedo, à tarde foi aprovado. Eu não sou contra que o vereador aprove o orçamento, a previsão orçamentária, mas eu acho que ele tem que estar discutindo. Ele tem que mostrar ao prefeito que, olha, você precisa atender aquela população lá que, né, da área da educação, o senhor tem que aumentar aqui, o senhor tem que tirar aqui dessa área de obras que está demais e colocar um pouquinho para a cultura. Tem que haver uma discussão, meus amigos. Aí depois colocar emendas. Mas, professor Oswaldo, o senhor que passou por lá, um orçamento do ano passado que não teve nenhuma emenda. Um orçamento que não teve discussão, porque a maioria aprovou, foi aprovado por unanimidade. Não tem importância. Mas ninguém questionou nada. Aí depois veio esse ano e o sofrimento foi grande. Não tem dinheiro para comprar raio-x, não tem dinheiro para pagar os médicos. População dos nossos bairros, dos nossos postos de saúde aqui em Pindamonhangaba, falta médico. Aí eu fui perguntar nos vários postos que estão faltando médico, professor Oswaldo, sabe o que falaram para mim? Os nossos médicos estão indo para Caçapava, para Taubaté, para minúscula Tremembé, porque está pagando mais. E a nossa Pindamonhangaba não tem dinheiro para pagar, porque foi feito um orçamento mal feito com o aval dos vereadores. Então nós temos que mudar, meus amigos. Nós temos que cobrar, nós temos que fazer alteração. Porque quando a gente vota num vereador, ou quando a gente vai votar num deputado igual o professor Oswaldo, no meu amigo Gaspar, que veio lá de Cachoeira Paulista para falar da sua proposta aqui, nós depositamos fé. Eu que sou do esporte, eu acho que vocês vão estar defendendo o esporte lá na Câmara Federal. Essa é a nossa confiança quando a gente vota. Aí se vocês, né, na apresentação do orçamento para o ano seguinte, vocês estão vendo lá, não tem dinheiro para o esporte, não vai vir um centavo para a pinda. Eu vou aprovar? Quieto? Não, eu quero colocar uma emenda, eu quero colocar alguma coisa para assegurar uma verba para o povo lá do esporte, lá de Pindamonhangaba, lá de Cachoeira Paulista, do meu Vale do Paraíba. Então, este é o verdadeiro sentido, né, do nosso voto. A gente deposita a confiança que os nossos desejos serão defendidos. E o momento é este. Porque se aprovou, meus amigos, passou o orçamento agora no mês de novembro, outubro, novembro, né, professor Oswaldo?
que é o período de apresentação, passou um abraço. Aí só daqui um ano que vem o outro orçamento e a população fica penalizada. Chegou, está na agulha já o... Ah, está no mesmo local. Lá São Paulo está difícil, né? Nós estamos aí é um protesto nosso, né? 5G. Mas, infelizmente, a grande capital paulista, uma maior cidade do Brasil, vários locais ainda sem internet. É brincadeira, né? Então, eu acho que nós temos que estar fazendo alguma coisa de diferente. Mas, legal, nós estamos aqui já, né, no nosso estúdio, tem 2 candidatos, o meu amigo professor Oswaldo, que vai estar entrando daqui a pouco, logo após o comercial, o Gaspar também, que veio de Cachoeira Paulista, veio falar da sua proposta aqui, candidato pela Rede de Sustentabilidade, logo após o comercial. Mas antes eu tenho que falar, meus amigos, de dois grandes amigos, 2 grandes empresários, né? Um que é o meu amigo Mauro Júnior, Sertão de Deus. Ei, Mauro Júnior que é o proprietário da Primos Despachante. Você que está com problema de regularizar a documentação do seu automóvel, é só ir lá no Primos Despachantes, ali em frente ao Posto Ipiranga, logo no comecinho da Avenida Nossa Senhora Bom Sucesso. É onde começa a Avenida Nossa Senhora Bom Sucesso. Então, em frente ao posto ali, está o endereço dele aí, o telefone, é só dar um chego lá. Se você for descalço, é bem atendido. Se você for de terno, bem atendido. Ali, o Mauro Júnior soluciona o seu problema. E é brincadeira, hein? Conversando com ele hoje, ele falou assim, Roberto, no cartão de crédito até 18 vezes. Puxa vida, hein? Aí facilita a vida do cidadão. Até 18 vezes, meu amigo Mauro Júnior. Quem está meio duro aí, está precisando regularizar, vai lá regulariza, não toma multa. E agora, ele mandou um recadinho, falou, Zé Alberto, avisa aí o povo da nossa Pindamonhangaba, da região aí, que é a última semana para regularizar as placas final 5 e 6, né? Senão depois é multa. Corre lá, rapidinho, Mauro Júnior facilita a sua vida no pagamento e resolve seu problema. Rapidinho, seu carro sai documentado. Agora, fora esse trabalho, o Mauro Júnior também é aí uma pessoa que consegue a documentação do porte de arma para quem mora em área rural. Quem mora em área rural, lógico, que está aí numa situação bastante complicada, porque longe da polícia, longe dos grandes centros, e necessita realmente de segurança. Então, você que precisa de um porte de arma aí, morador de área rural, que a lei permite, não é para ficar desfilando com a arma na cintura, não. É para ter em casa para a sua segurança. Então, você, meu amigo, é só ir lá que o Mauro Júnior, sem burocracia, rapidinho, entrega o documento na sua mão, legalizadinho, prontinho, para você ter o seu porte aí com tranquilidade dentro da lei. Um abraço, meu amigo Mauro Júnior. E quando a gente fala em área rural, nós não podemos deixar de falar do nosso amigo Damasceno. Damasceno, que é o proprietário da distribuidora de Cevadas Bueno. Cevadas Bueno, meu amigo, olha, nesse período de seca, todo mundo, o pessoal do professor Oswaldo, Gaspar, os candidatos que estão andando agora em área rural, dá até dó, né? Tá seco, não tem pasto. E o Damasceno, ele é o maior distribuidor de cevada do Brasil, aqui de Pinda, empresário, maior distribuidor de cevada do Brasil, cevada sequinha, pura, chega lá até saindo fumaça, sai direto da cervejaria para o seu curral. Então, meus amigos, se você quer aumentar a sua produtividade, mais leite, Cevada Bueno, dá uma ligada lá, fala com a Meire ou com o Damasceno. Os dois ali são, olha, 10. Um abraço, Damasceno. Então, agora nós vamos para o comercial, vamos estar chamando o professor Oswaldo, para a gente estar conversando um pouquinho sobre esta política aí que está fervendo na nossa cidade, no nosso Vale do Paraíba, no nosso Brasil. Então, meus amigos, já voltamos com o professor Oswaldo.
respeito, qualidade e determinação, o Senai de Pindamonhangaba comunica que aos poucos está retornando com as suas atividades normais. Cursos disponíveis nas áreas de mecânica, eletroeletrônica, manutenção, refrigeração, climatização, plástico, gestão, tecnologia da informação e segurança do trabalho. Acompanhe pelas redes sociais da escola os diversos cursos disponíveis com início ainda este ano. Senai de Pindamonhangaba, a qualificação profissional que faz a diferença. Oi, tudo bem? Eu vim te apresentar a Academia Aerofísic. Somos de Pindamonhangaba e estamos há 36 anos oferecendo qualidade de vida aos nossos alunos. Contamos com um time de professores atenciosos e estamos sempre investindo em novos equipamentos de musculação. Nossa lista de exercícios aeróbicos é bem diversificada. Temos aulas de spinning, cross-training, postural, além das modalidades de pilates e aerobox. Um dos nossos diferenciais são os exercícios aquáticos. Oferecemos aulas de natação para adultos, crianças e até bebês. Temos uma estrutura de ponta com vestiários limpos e organizados, além de sauna. Vale lembrar que estamos seguindo todos os protocolos de segurança para conter a disseminação do coronavírus. A Aerofísic, mais que uma academia, um estilo de vida. Dicas de saúde. Você sabe lavar as mãos corretamente? 1. Molhe as mãos e depois coloque sabão. 2. Esfregue bem as duas mãos. Não se esqueça de também esfregar as costas das mãos, entre os dedos e debaixo das unhas e os polegares. 3. Enxague com água corrente para tirar o sabão, vírus e bactérias da pele. 4. Se possível, feche a torneira com um papel ou uma toalha para não se contaminar de novo. 5. Por fim, mas não menos importante, seque bem as mãos com lenço e descarte-o corretamente. Se não tiver água e sabão por perto, você também pode higienizar as mãos com álcool em gel. Saiba mais em saude.gov.br. Ministério da Saúde, Governo Federal. Bem, de volta no segundo bloco, né, professor? Recebendo agora o nosso amigo professor Oswaldo, que é candidato a deputado federal. Exatamente. Tem um histórico aqui em Pinda, que ele vai estar falando, podendo conversar um pouquinho com os nossos amigos, falando das suas propostas. Professor,
Muito obrigado por ter comparecido aqui no nosso programa. Né? Eu que agradeço o convite, obrigado, uma boa noite a todos, boa noite Zé Roberto, boa noite Michel, boa noite a todos aqui os presentes e agradeço muito o convite, poder estar aqui, né, a primeira vez que eu venho, né, e poder falar um pouco sobre política, que é uma coisa que eu gosto tanto e que acredito que a maior parte da população deveria muito gostar, porque a política ela define todos os aspectos da nossa vida. Isso é bastante importante, né? Os nossos internautas estão vendo e ouvindo o professor Oswaldo, que tem um histórico de política aqui em Pinda com muita credibilidade. E isso nos ajuda a estar escolhendo um candidato e o momento apropriado para o senhor estar falando das suas propostas para a nossa cidade, para a nossa região, falar o seu número, falar do seu desejo, né, de estar batalhando pelo nosso estado na Câmara Federal. Né? Eu acredito muito. Chegou um momento que, o ano passado mesmo, acho que foi um momento da minha vida que eu falei assim, eu não quero mais me envolver. Eu iria, né, me recolher e falar assim, olha, eu não vou mais. Eu comentei isso com os amigos mais próximos, né? Eu disse, olha, eu acho que eu não quero mais, eu nunca parei de dar aula, mesmo com 2 mandatos de vereador, né? Eu tenho o Guto aqui, que é companheiro de trabalho, né? Eu nunca parei de dar aula, sempre me mantive em sala de aula, então o meu sustento sempre foi ser professor. A política, como você falou no primeiro momento aqui, ela tem que ser algo que venha para somar, para ajudar a população. E para ajudar a gente mesmo, porque quando você faz ali, tudo que você faz repercute na nossa vida, na minha vida, na sua, na vida de todo mundo. Então, eu fiquei pensando muito, né, no finalzinho do ano passado e começo desse ano, quando a gente abre mão de algumas coisas, como é o caso da política, que a gente abre mão, a gente dá espaço para muita gente que não deveria estar ali. Né? Tem a frase de um filósofo que ele fala, né, sobre a questão de quando os bons não falam, né, os maus, eles não vão se calar, eles vão sobrepor você. Então, eu acredito muito que a política seja uma maneira de você servir a população. Não vou dizer, tive 2 mandatos como vereador, né? Não tem como nós, seres humanos, não cometermos erros. Eu não digo erro de procedência de caráter, de procedência moral, corrupção, isso jamais, né? Mas alguma coisa, um projeto ou outro, não tem como. Você votou, você acreditou naquilo ali, aí quando você vai ver lá no final, não deu certo. Aí o político tem que voltar atrás e falar assim, olha, vamos retirar isso aqui. Já aconteceu isso comigo. E todo mundo acompanhou isso aí, né? Já aconteceu de votar. Não tem como a gente falar que a gente consegue ser 100%, ter acerto de 100%. Algum momento você erra, mas a consciência tem que pesar. Errou, volta atrás. Isso faz parte da grandeza do homem, né? Saber reconhecer o erro, né? Exatamente. E corrigir. Então a política, a gente tem que ver isso aí, ela é para servir. Né? Ela não pode ser Eu sempre falei isso na Câmara. A política ela não pode ser uma profissão. A sua sobrevivência tem que vir de sua profissão. A política tem que ser um meio de você poder ajudar a sociedade. As pessoas, né? Exatamente. Então isso é muito importante a gente pensar nessa situação. E foi onde eu resolvi me candidatar. Né? Eu tive um convite de um partido querendo que eu me candidatasse, e eu fiquei pensando muito, conversei com a minha família, conversei com meus amigos, vou ter o apoio de vocês acham que é o momento e tal? Falaram, não, vamos, porque aí não sou eu que vou, é um grupo de pessoas que vão comigo, né? É um grupo de pessoas que acreditam no meu trabalho e que estão dispostas a trabalhar junto comigo. Então foi aí que eu me propus a estar como candidato a deputado federal. E uma das coisas que eu tenho feito, que eu acredito muito, a gente tem, primeira parte, é conscientizar as pessoas da importância da política. A segunda parte são as pessoas entenderem o que são os poderes. Os 3 poderes. Os 3 poderes que nos governam, que nos regem, né? Isso é muito importante. Que tem tudo... Exatamente. Que influencia a nossa vida, né? Em quem eu vou votar para governador, em quem eu vou votar para presidente, esse é o executivo.
Em quem eu vou votar para deputado federal, para deputado estadual, para senador? Esse é o legislativo. Em quem eu vou acreditar que vai realmente fazer justiça no nosso país, que cabe ao judiciário, né? Então, eu acho muito importante que as pessoas entendam o papel de cada um. E como candidato a deputado, as minhas propostas, elas são propostas que eu acredito muito que nós temos que começar a aliviar o peso que a sociedade recebe. Porque, na verdade, se nós formos ver os nossos representantes, eu achei muito interessante no primeiro momento que você colocou aqui, você falando sobre a questão da oposição e situação. Que Pinda, você está dizendo que não tem oposição, tem só situação, né? Então, por mais que você seja do partido, do executivo, o seu primeiro partido é o povo. Né? Seu primeiro partido é o povo. Então, quando você vai fazer, é pensando nas pessoas. É pensando nas pessoas que você tem que fazer. E é isso que eu queria que as pessoas entendessem. Qual é o papel de um deputado? Ele vai legislar, né? Ele vai fazer leis. O deputado ele tem uma importância tão grande, o deputado federal, para vocês terem ideia, ele pode fazer projetos, isso não quer dizer que vai passar, que são 513 deputados, gente, né? Não quer dizer que vai passar, mas ele pode fazer projetos que alterem a Constituição do país, né? E isso é importante vocês saberem também o que é a Constituição. Eu não estou dizendo que todos não saibam, mas nós temos pessoas que até hoje não compreendem muito bem e não sabem distinguir os poderes e o que é a Constituição, que são as leis, as regras que regem o nosso país. Então, o deputado ele pode trabalhar em cima dessa questão constitucional, como é o caso da reforma tributária, que tanto se fala e nada se faz, né? O peso dos tributos, que são os impostos, gente, tá? Os tributos, fica tudo a cargo do cidadão. É a cargo do cidadão. E geralmente, quanto menos o cidadão tem, mais ele paga. Mais tributo paga. Então, é importante a gente saber sobre essa questão dos impostos. Então, uma das primeiras coisas que eu comecei a pensar, se eu me eleger como deputado federal, é trabalhar em cima da reforma tributária. É correr atrás para fazer com que uma reforma tributária seja aprovada no nosso país. E que essa reforma tributária ela seja justa para todos. Né? Isso é muito importante. Que ela não seja injusta como ela é hoje. Vamos fazer um enxugamento da máquina, né? Gente, eu fui em Brasília uma vez só como vereador. Quando eu estive em Brasília, eu não sei se vocês já estiveram lá, mas quando eu estive em Brasília, já esteve? Você viu como fica lotado aqueles corredores lá dos gabinetes dos deputados? Cheio. Gente, eu fiquei bobo de ver Brasília, a quantidade de funcionários que tem em Brasília. Isso tudo quem paga? Os nossos tributos, os nossos impostos, né? Nós, cidadãos, pagamos. Então, a reforma tributária ela tem que ver junto com isso também. Né? Uma reforma que abranja também essa questão, né? Essa questão de número de funcionários. A gente não precisa disso tudo. São muitos. Né? A gente não precisa disso tudo. Nós precisamos de uma reforma política. Mais urgente é uma reforma política. São 34, 33, 35 mais ou menos partidos políticos, não são? 35 partidos políticos. Dá para você... Quem sustenta esses partidos políticos são os nossos impostos. Gente, para que tanto partido? Né? Exato. Fazer uma reforma política onde nós também possamos diminuir esse número de partidos. Outra coisa, professor, quando o senhor fala em reforma, eu acredito, penso também que deveria ser feito de maneira diferente, onde realmente a população possa ser representada. Como o nosso Vale do Paraíba, né, com 2 milhões de eleitores, e quantos deputados nós temos? Enquanto chega aí uma região com 500 habitantes, 500 eleitores, tem 10 representantes. Então... Exato. Até mesmo esse número de deputados, viu? Gente, vamos lá, eu acho que dá para a gente pensar, né? 513 deputados. Olha o gasto que isso dá para a máquina pública. E quem paga isso? O cidadão. E uma reforma política pode ser pensado nisso também.
E legal a gente falar sobre essas coisas, é a gente pensar a Constituição, isso aí tudo está na Constituição, viu, gente? Tem que mexer na Constituição para poder. Sim. E esse é um trabalho dos deputados e senadores. Então, vocês estão entendendo a importância que tem um deputado? É muito importante o deputado, não naquele excesso que nós temos, né? Nós temos um número excessivo de deputados, tanto em relação ao nível federal quanto estadual. Nós não precisamos disso tudo. A representatividade dá para ser menor, desde que os representantes do povo, que são deputados, né, e senadores, realmente façam valer a opinião do povo e o que o povo precisa. Não o bem próprio. A política é muito movida por ego. Né? É interessante vocês saberem disso, viu, gente? É o eu. Exatamente. Né? A política é muito movida por ego. Então, a gente precisa de pessoas que estejam lá e que não tenham esse ego inflado, né? Essa coisa, sabe? Eu sou o todo-poderoso. Não. Se eu for eleito, eu vou ser seu funcionário. Eu vou te servir. Você não está lá. Vocês não estão aí para me servir. Eu tenho que servir vocês, porque é o dinheiro de vocês que paga o meu trabalho. Então, isso é muito importante. Uma reforma, hoje, política, tributária e judiciária também, viu? Gente, a questão do judiciário, ele chega a ser tão feio quanto a questão do legislativo e do executivo, em termos de privilégios, acabar com os privilégios de ambas as partes. Nós temos juízes, procuradores, nós temos pessoas que o que eles recebem de benefício, nós jamais sonharíamos em receber a nossa vida inteira. Os benefícios são excessivos. Né? Mas, professor, o senhor colocou tão bem, né, essa situação de que realmente precisamos dar uma mudada, mexer na política desse país, em tudo, né? Porque às vezes passa alguns por aqui e só defende, eu defendo a saúde, eu defendo este ou aquele setor. É mais para que possa realmente estar defendendo este ou aquele setor, tem que ser feito primeiramente uma reforma muito ampla na política, até para que ele possa estar realmente defendendo esse setor. Senão ele não consegue. São tantas as negociatas, as facilidades lá em Brasília, que infelizmente são só os caciques que têm direito a estar fazendo isso ou aquilo para estar beneficiando uma cidade, um estado, ou um projeto. Não é dessa maneira? É dessa maneira. E lembrando, né, partidos no Brasil têm dono. Isso é mais vergonhoso ainda. Nós temos... O coronelismo no Brasil não acabou, viu, gente? Quem lembra da aula de história aí, ó, vamos lembrar de coronelismo. O coronelismo no Brasil não acabou. Nós temos os coronéis que são donos de partidos. Eles mandam no partido. Isso é muito importante vocês saberem. E isso aí, por exemplo, um dos meus projetos também é a candidatura avulsa. Ou seja, o que é candidatura avulsa? Você pode ser candidato sem ter um partido. Necessariamente você não precisa estar afiliado a um partido para ser candidato. Você quer representar o povo? É direito seu. Isso aí deveria ser constitucional. Mas não, se você não fizer parte de um partido, gente, você não pode participar de um pleito eleitoral. Né? Então, e lembrando, a hora que o Zé falou assim, o pessoal vem, defende a saúde, defende... Gente, o que você enxuga da máquina, você investe no que as pessoas precisam. Hoje, se você pegar a nossa sociedade, as filas, nós temos filas imensas de cirurgias eletivas. Você citou aqui no começo, né? Tem postinho que não tem médico. Infelizmente. Então, se você enxuga lá em cima o que tem que ser enxugado, sobra dinheiro para investir no que as pessoas precisam. Isso é muito importante a gente compreender. E uma outra coisa, uma outra proposta minha é trabalhar em cima da educação do país. Criar um projeto que você tenha, na verdade, professores representando a mudança na educação. Hoje a nossa educação... Olha esse novo ensino médio, gente. Eu não estou falando, eu gostaria só de falar uma coisa para quem está me ouvindo, eu não estou falando com suposições. Eu estou em sala de aula... na área, né? Exatamente. Trabalho na rede pública de ensino e na rede privada. E não funciona o novo ensino médio. Não é funcional. É uma enganação. A maior parte dessas escolas que nós temos hoje, que são escola integral, não tem
condições físicas, o prédio, para oferecer de verdade uma educação para o aluno. Então, a gente precisava do quê? De uma reforma na educação que transformasse e investisse de fato na educação, investir de verdade, não como está sendo investido. Né? Investido na educação onde você possa transformar o jovem. Gente, o jovem de hoje, ele vai ser o enfermeiro, o médico, ele vai ser o cara que está trabalhando numa loja, que te atende, ele vai ser a pessoa que vai te representar na política no futuro, ele vai ser o advogado, ele vai ser um juiz. São eles que vão ser o futuro do nosso país. Então o investimento maior tinha que estar neles. E lembrando, uma sociedade educada e uma sociedade que invista na educação, e quando a gente fala investir na educação, ela pressupõe também o esporte. Porque uma sociedade que dentro da educação se investe no esporte, nós temos uma sociedade menos doente, nós temos uma sociedade com pessoas menos, principalmente jovens, menos envolvidos com droga. Gente, isso aí existe trabalho estatístico sobre isso. O jovem que pratica esporte, ele não está sujeito ao envolvimento com drogas, tá? Não está. Então, é muito importante que a gente compreenda isso. E isso é saúde, isso é educação. E tendo um jovem que pratica esporte, um jovem que tem uma educação diferenciada, a rede de saúde, ela tem menos pressão. Então, são várias coisas que a gente tem que compreender de como a política envolve a nossa vida. Eu sempre falo para meus alunos, né? Tem um poema, se vocês estão em casa me ouvindo, vocês podem até pegar, né? Um poema de um autor que se chama Bertold Brecht. Né? Esse cara, ele tem um poema que se chama Analfabeto Político. O analfabeto político é terrível, gente. É terrível, porque ele não tem ideia que o feijão que ele compra tem imposto, e o imposto quem define é o político. Que a farinha que ele compra é definido. Gente, o ar que a gente respira é definido pela política. Se nós vamos ter um ar poluído ou não, é definido pelo tipo de indústria que seu município vai pôr. Se você vai ter uma água pura ou não, é definido pela empresa que vai tratar a água, pela empresa que você coloca no seu município. Por exemplo, na empresa que você coloca no seu país. Se você pega uma empresa química que tem um trabalho muito forte, ela contamina o lençol freático, ela contamina o ar. Nós temos empresa, como aqui em Guará, por exemplo, se você pegar a BASF, ela faz um trabalho na comunidade, de saúde na comunidade, muito forte. Mas por que ela faz? Porque ela é boazinha? Mas é ruim porque a química dela é tão forte que afeta a sociedade ao lado. Então, isso é o que eu quero que vocês entendam. Quem define indústria, quem define que tipo de indústria, quem define todo o seu alimento, tudo, é a política. Então, a política, ela define tudo na sua vida. Está na nossa vida. E este é o momento, através da política, está colocando pessoas boas para que a nossa sociedade sofra menos. Mas é estranho, né? O nosso povo, ele parece que ele se condicionou aos mesmos, né? E mantém sempre a mesma rédea. Parece que as pessoas... Outra coisa, gente. Não acreditem naquela frase, eu vou votar em quem pode vencer, eu não vou perder meu voto. Quando você vota em quem você acredita, que a pessoa tenha só seu voto, mas você acreditou nela, o seu voto é válido. O problema é quando você vota achando que você vai ganhar o voto, que aquela pessoa vai ganhar a eleição e aquela pessoa não te representa e não representa o povo. Isso é muito importante a gente pensar. Legal. Professor, o nosso programa é um programa curto, a gente fica feliz pela sua passagem, né? Espero que o senhor possa, nessa campanha, voltar mais, falar um pouquinho mais com os nossos eleitores aí, os nossos internautas. E gostaria de saber alguma coisa mais que o senhor quer falar para os nossos eleitores, nosso público. Não esqueça do número, hein? Sim, uma das coisas que eu estou sendo orientado, viu, gente? É legal a gente saber também que a gente nem sempre caminha sozinho, professor, tá? Tem que ter assessoria. O Aldemir está aqui. Deixa eu só pedir para o nosso diretor, tá colocando o seu santinho ali no quadro ali, enquanto o senhor fala. Isso aí tá sem o número. Tá sem o número. Não, vou mandar. Já mandou com o número? Já mandei. Tá,
Nós vamos estar colocando depois, então. Mas o senhor fala o número, é importante. O meu número é 1452, tá certo? Meu número é 1452 e eu gostaria de agradecer as pessoas que estão, né, nos assistindo agora. Gostaria muito de salientar o seguinte: eu estou disposto a representar as pessoas. E essa representação, eu acredito muito que a gente não pode fazer sozinho, tá? Então, a mesma sociedade que eu vou representar, essa sociedade ela tem que ter acesso a mim. Estou pela rua, gente. Moro em Pindamonhangaba, sou de Pindamonhangaba, moro aqui, estou na rua constantemente, tá? E as outras cidades que eu estou fazendo campanha também, eu faço questão também de estar nesses lugares. E eu quero estar disponível para as pessoas. Porque eu vou ser muito sincero para vocês, antes de participar da vida pública, eu nunca tive acesso a um político. Na verdade, o acesso ao político é muito difícil, né? Porque é aquela questão do ego que eu falei. Gente, eu quero ser seu funcionário. Só isso, tá? Sou o professor Oswaldo, trabalho na educação aí uns 30 anos, né? Na educação. E gosto do que faço na educação, mas acredito muito que eu possa, né, vir a transformar mais ainda a educação em coisas boas, em fazer coisas boas pela educação, não só pela educação, mas frente a tudo que eu já vim propondo, né, e estou disposto a representá-los. Então, agradeço muito pela atenção a todos os bairros, principalmente o que o Valderi está falando aqui, ó, Moreira César, Cidade Nova, Feital, né, Araretama, tá certo? Crispim, Andrade, resumindo, todos os bairros da nossa cidade aqui, e agradecer também as pessoas que estão nos ouvindo de outras cidades, tá? Muito obrigado pela audiência, obrigado por eu poder estar aqui, Zé, né? Nós que agradecemos, esperamos que o senhor possa estar vindo mais, estar mostrando aí só convidado. Plataforma de trabalho, né? O convite já está feito. E quem mandou um abraço para o senhor, professor, é o pessoal lá das Oliveiras, lá, o Wilson, produtor. Wilson, grande abraço para você aí, viu? Edgar, e todo mundo compra lá cevada Bueno, hein? Lá do Damasceno, né? Olha só. Lá. Então, o pessoal ligadinho aí, vários amigos que a gente anda falando, o professor vai estar no programa, muita gente mandando abraço, esse foi sério, esse trabalhou por Pindamonhangaba, tem currículo, então a gente fica muito feliz e contente quando a gente fala, tá indo no programa lá hoje, lá o pessoal, a gente anda pela rua, quem vai lá hoje? Muita gente pergunta, né? Graças a Deus, o povo da cidade se preocupa bastante com a política, então quem tá indo lá hoje, para ficar ligadinho, quem tá indo lá, tá vindo meu amigo Gaspar de Cachoeira Paulista, também falar um pouquinho aí sobre a sua campanha, sobre o seu trabalho, mostrar o seu desejo, o professor Oswaldo, daqui a pouquinho o Capitão Telhado e o Coronel Telhada estão tentando aí entrar aí, mas de São Paulo o trânsito está meio complicado, mas daqui a pouquinho. E temos outros candidatos, nós estamos falando com vocês também daqui a pouco. Professor, gratidão ao senhor pela passagem, obrigado. Eu que agradeço. E nós vamos conversar, voltamos já. Com respeito, qualidade e determinação, o Senai de Pindamonhangaba comunica que aos poucos está retornando com as suas atividades normais. Cursos disponíveis nas áreas de mecânica, eletroeletrônica, manutenção, refrigeração, climatização, plástico, gestão, tecnologia da informação e segurança do trabalho. Acompanhe pelas redes sociais da escola os diversos cursos disponíveis com início ainda este ano. Senai de Pindamonhangaba, a qualificação profissional que faz a diferença. Oi, tudo bem? Eu vim te apresentar a Academia Aerofísic. Somos de Pindamonhangaba e estamos há 36 anos oferecendo qualidade de vida aos nossos alunos. Contamos com um time de professores atenciosos e estamos sempre investindo em novos equipamentos de musculação. Nossa lista de exercícios aeróbicos é bem diversificada. Temos aulas de spinning, cross-training, postural, além das modalidades de pilates e aerobox. Um dos nossos diferenciais são os exercícios aquáticos,
Oferecemos aulas de natação para adultos, crianças e até bebês. Temos uma estrutura de ponta com vestiários limpos e organizados, além de sauna. Vale lembrar que estamos seguindo todos os protocolos de segurança para conter a disseminação do coronavírus. A Aerofísic, mais que uma academia, um estilo de vida. Dicas de saúde. Você sabe lavar as mãos corretamente? 1. Molhe as mãos e depois coloque sabão. 2. Esfregue bem as duas mãos. Não se esqueça de também esfregar as costas das mãos, entre os dedos e debaixo das unhas e os polegares. 3. Enxague com água corrente para tirar o sabão, vírus e bactérias da pele. 4. Se possível, feche a torneira com um papel ou uma toalha para não se contaminar de novo. 5. Por fim, mas não menos importante, seque bem as mãos com lenço e descarte-o corretamente. Se não tiver água e sabão por perto, você também pode higienizar as mãos com álcool em gel. Saiba mais em saude.gov.br. Ministério da Saúde, Governo Federal. Bem, voltamos agora com o nosso amigo, candidato a deputado federal, Cláudio Gaspar de Cachoeira Paulista, ex-vereador
Não tá fraco não, homem. Antes de estar iniciando com o Gaspar aqui, meu amigo Gaspar, candidato a deputado federal pela Rede Sustentabilidade, quero mandar um abraço, meu amigo Odair, Odair José, não é fraco não, homem forte lá da prefeitura, braço direito do Ricardo Pereira. Ô, Odair, eu acredito que agora você consiga ajudar esse Ricardo Pereira a alçar um voo um pouquinho mais alto, né? Porque é brincadeira, deixaram tudo na mão dele, ele não conseguiu, abraçou o mundo e caiu. Agora, quem sabe com a sua força lá no departamento lá, consiga dando uma acertada. Tem que colocar gente competente, ô Pereira. Senão você não vai conseguir nem ser candidato a prefeito de Pindamonhangaba, tá certo? Quero mandar um abraço pro meu amigo Edmundo, lá no Ribeirão Grande. Coisa linda essa terra de Pindamonhangaba, esse cantinho de Pindamonhangaba, o nosso Ribeirão Grande. Meu amigo Luciano, sempre ligado conosco aqui. E todos os nossos internautas aí que estão aí, sempre ligadinhos aí. Um grande número de pessoas que interessadas nessa política nacional, municipal, regional, estadual, sempre atentos aqui nos bastidores da política, ligadinho em tudo que rola nos bastidores da política de Pindamonhangaba. Agora, vamos bater um papinho com o nosso amigo Cláudio Gaspar. Cláudio, boa noite, Gaspar. Prazer estar recebendo você aqui no nosso programa para falar um pouquinho da sua campanha. Legal, Zé. É o seguinte, muito obrigado, Zé Alberto. Então, obrigado ao pessoal aqui da equipe sua. Eu sou, um pouquinho gago, eu vejo a sua dicção, ela é muito boa, então eu estou aqui para aprender lá também com a dicção sua. Que você que vem dar uma aula aqui, um homem que já foi vereador, né? Você foi aquele que foi no João Soares, né? Isso, que recentemente nós perdemos ele. Infelizmente, né? Eu me lembro bem da sua reportagem lá, você deu uma aula lá. Que festa foi aquela reportagem lá no Jô Soares, né? O vereador Gabo, né? Isso aí é o seguinte, eu melhorei muito, Zé. Aí é o seguinte, com a minha fala, e sempre por onde eu passo, existe várias pessoas que sofrem ainda com problema de fala. Então, eu deixo sempre esse ensinamento para elas. Bom humor diante do erro e praticar. Então, se tiver aí alguém que está nos assistindo, que é gago ou que conheça, eu deixo esses ensinamentos para a pessoa. Ô, Cláudio, com certeza, né? Infelizmente, a nossa população, né? O brasileiro sofre bastante. Principalmente, eu não sou um especialista, mas sei que tem bastante influência do psicológico na questão da fala. Aí você pode falar com muito mais conhecimento do que eu e sabe que pode ser, né, melhorado através de tratamentos deste ou daquela maneira. Aí você pode estar falando, né? Sim, sim. Então, ela é o seguinte, de vez em quando trava, mas embala. Não tem importância. A sorte que é pela internet, não tem muito tempo. O pessoal de casa não vai saber se é internet ou se sou eu que está travando aqui. Fala, Zé Roberto, que a sua internet tá ruim pra caramba. Eu te falo que é a internet. A internet tá travando, não é o Gaspar, não, aqui. Mas é isso, eu acho que é praticar e bom humor diante do erro. Isso foi então, esse ensinamento que o Jô Soares me deixou e eu faço questão ela de sempre estar passando para isso. Rir dos próprios defeitos. Eu acho que isso a gente fica bem, ela é melhor para conviver com os demais problemas que a gente tem. Na realidade, o Cláudio, problema, cada um tem um tipo de problema, mas o importante é que todos tenham tranquilidade, possa ter a calma para estar levando esse problema. Uns passam rápido, outros vêm, demoram para ir embora esse problema de saúde, problema financeiro. Eu estou com um financeiro que já faz tempo que me acompanha. Esse não tem psicólogo que arrume, o Gaspar. Tá complicado. Se você tiver a solução,
Dá um toque aí. Mas eu tô vendo que é o seguinte, que você já encontrou aí essa solução. Você tá sempre com um sorriso no rosto. Eu sempre que eu te encontro, você tá assim. Aí é o seguinte, ela com um bom humor. Então eu acho que você já sabe lá o segredo da vida. Mas quase que eu tomei uns catiripapos outro dia lá, tava dando risada, que você tá devendo pra mim dando risada, rapaz. Não é fácil não. Vamos falar agora da sua campanha. Poxa vida, né? A gente fica feliz sabendo, né? Você, com essa dificuldade que você teve na vida, passou, mas foi um vereador bastante atuante na cidade de Cachoeira Paulista e hoje você coloca seu nome à disposição do povo do nosso Vale do Paraíba para estar representando o povo do Vale. Então, parabéns por essa atitude e quero que você fale um pouquinho dessa campanha e desse desejo seu de estar representando essa nossa região. Então, mas é o seguinte, eu vou pegar lá um gancho que você disse para deixar como informação para a população, né? Eu fui 2 vezes vereador, eu fui presidente de Câmara, eu sou formado em administração pública, então eu estudei a máquina pública e fui conhecê-la como é que ela funciona. O que diz o artigo 2º da Constituição nossa, Zé? Os poderes são independentes e harmônicos, ou seja, executivo executa a obra, ele cuida do dinheiro e legislativo fiscaliza esse dinheiro. Então é o seguinte, quando você vê, então esse vereador muito junto de prefeito, ele não está fazendo a função dele de fiscalizar. É isso que o povo paga a ele a vereador. O vereador tem que ser o fiscal do povo e não andar junto a ela de prefeito. E assim com o deputado também. Então, o que o deputado tem que fazer? Tem que fiscalizar o presidente, o deputado estadual, fiscalizar o governador. Se você vê lá deputado junto de presidente, ele não está fazendo a função para que ele é pago, Zé. Precisa haver essa independência de poderes. Então, mas você é o seguinte, foi bem claro nisso. Não pode. O povo está pagando a vereador para fiscalizar, não para puxar saco de prefeito. Então, isso é assim no município, no estado e na União. Isso eu pretendo muito como deputado, é fiscalizar o dinheiro público. Mas o que me moveu aí a ser candidato? O que é o maior problema do nosso país hoje, Zé? Emprego. O que o nosso povo precisa? Emprego. Zé, o que nós temos que ver? O que os países da América ou do mundo estão fazendo para gerar emprego para as pessoas? O que eles acertarem, nós temos que fazer. Então, nós precisamos olhar o continente nosso americano. O que o nosso continente está fazendo para gerar empregos, Eu vou estudar isso, certo? Para eu falar lá com propriedade. Hoje nos Estados Unidos, estima-se que vai ter uma geração de emprego de 1.700.000 empregos. Com que? É a maior geração de empregos dessa década. O que estão gerando lá? Com cannabis, Com cannabis. Investimento em planta, que vai gerar mais de 40 bilhões de dólares. Ou seja, os estrangeiros estão ganhando dinheiro com cannabis. E nós aqui no Brasil estamos ajudando a enriquecer esses brasileiros. Então, a pauta da cannabis, a pauta da popular maconha tem que ser debatida no nosso país. O que a maconha faz? Ela faz remédio, ela faz alimento. Eu mesmo sigo a filosofia do veganismo. Eu, por 10 anos, me alimentei muito tempo de semente de cânhamo. Chega a ter 25 gramas de proteínas. Tem ômega 3, tem ômega 6, tem arginina. Então, vamos voltar. Ela faz remédio, que é o canabidiol.
comprovado pela ciência que serve para autismo, Alzheimer e diversas dores. Isso não sou eu que estou falando, é a ciência mundial e os Estados Unidos estão vendo isso. Ela faz alimento, ela faz biocombustível, ela faz o seguinte, papel, ela faz tecido, ela faz ração para pet, ela faz plástico, hoje se faz lá na Europa casa de cânhamo. Ela é uma planta que purifica solo, ou seja, eu falei 9 propriedades. E o que é o mal da cannabis visto por nós brasileiros? É que algumas pessoas fumam essa planta. Em vez da sociedade resolver esse problema das pessoas que fumam, ela bloqueia 9 benefícios. 9 benefícios. Verdade. Não é muito melhor a gente cuidar, é o seguinte, dessas pessoas, o Estado resolver esse problema e se beneficiar? Hoje eu vim pela Dutra, quantas terras improdutivas que tem na beirada da Dutra que pode ser produzido cannabis para exportação. Hoje acontece, se você for numa farmácia hoje, tem um remédio chama Mevatil. Ele é de THC e de CBD, que são os princípios ativos da cannabis. Custa R$ 2.500. Quem que tem condição de comprar isso? Ou seja, o que nós estamos fazendo? Estamos enriquecendo os estrangeiros e prendendo os brasileiros porque ele faz uso da fumaça. Vamos tratar desse brasileiro, mas vamos ganhar dinheiro. Eu sempre falo, Zé, a maconha, a cannabis é uma planta. A droga é o preconceito e a falta de informação. Até 1917 aqui no Brasil, você comprava na farmácia. Normal. O que aconteceu? Um conglomerado internacional, porque, Zé, aqui no Brasil, aí a gente consegue produzir os 12 meses dessa planta. Em outros países, só 6 meses por causa do clima. Se os caras estão gerando 40 bilhões de dólares, quanto que a gente não pode? Vamos parar o Brasil. Nós fomos um dos precursores no mundo que criminalizamos a maconha em 1930. O que acontece? Nós paramos de produzir, os caras estão ganhando dinheiro demais com essa planta e nós estamos prendendo os brasileiros. Então, essa pauta tem que ir para debate, Zé. E vendendo os produtos derivados para o Brasil, que é caríssimo. Então, mas olha, eu não vejo lógica nisso, Zé. E sendo que os caras estão fazendo o quê? 1.700.000. Isso que eu estou falando está na Forbes, certo? Que é uma revista mundial. É só jogar no Google que você vai ver. 40 bilhões que vai mexer. Isso vezes 5 do dólar. Eu estou falando de 200 bilhões de reais. Além dos 9 benefícios que eu te falei, ela gera emprego e renda, Zé. Então, eu vim com essa missão. Eu preciso pôr a pauta da cannabis em debate nacional. Certo? Porque é inadmissível o nosso país, com tanta terra improdutiva, a gente está enriquecendo os estrangeiros por falta de informação. Só interrompendo você um pouquinho, Gaspar, eu assisti há pouco tempo no Fantástico um grupo de mães que conseguiram, através da justiça, para produzir o óleo de cannabis. Acho que para produzir o óleo, um remédio, deveria, né, ter uma regulamentação para facilitar a vida da população. Isso passou também, eu acho que a população ela deve, então eles assistiram, Profissão Repórter de 2 de agosto. Né? Ele fez então, essa matéria também. O que acontece? Hoje você tem que entrar na justiça, certo? Que não é muito rápido esse trâmite para você conseguir isso, certo? É comprovado que no autismo as melhoras são significativas. Isso não sou eu que estou falando, é o mundo inteiro. Hoje está no Canadá, eles estão exportando e estão ganhando dinheiro.
Os Estados Unidos está exportando, está ganhando ela dinheiro. Em Portugal estão fazendo isso. Na Itália está fazendo. O mundo está fazendo isso. Ô Zé, eu só tenho medo, é uma palavra forte. Eu tenho receio de que há um conglomerado internacional para não deixar o nosso país crescer. Por quê? Nós somos uma potência no agronegócio, certo? Por exemplo, da soja. Que a soja você faz 1 ou 2 produtos no máximo. Você imagina ser um grande exportador de uma planta que tem mais de 10 utilidades. Então, eu tenho receio, olha, eles não querem que o Brasil cresça para a gente fazer esses caras de trouxa. Então, nós estamos enriquecendo os estrangeiros e prendendo os brasileiros. Então, então, isso é uma pauta que é difícil de se falar, porque as pessoas, né, elas têm esse mito na sociedade, certo? E sendo que você pode plantar na sua casa aí uma planta que se você ela fermentar ela e deixar ela por uns dias, ela vira um líquido branco que você beber, você faz várias besteiras, chama cana de açúcar, forma a pinga e você fica um cidadão agressivo, acidente de trânsito, isso está comprovado nos números. Você pode ter esse tipo de planta na sua casa e você não pode ter uma planta que vai cuidar da saúde ela das pessoas. Você pode ter uma arma na sua casa e você não pode ter o pé de uma planta que é comprovado que faz bem para a saúde. Então, essa hipocrisia que eu vim para falar desse assunto. Ah, legal. E isso fez com que você tente uma vaga na Câmara Federal para estar discutindo esse tema lá em Brasília. Então, e olha o seguinte, aí lá que paradoxo da vida. Eu, meio gago, ser a voz das pessoas que precisam dessa planta. Mas às vezes, né, não, são por caminhos tortos que se chega ao local correto, né? Nem sempre a estrada reta leva você no caminho que você precisa estar, no ponto que você precisa chegar, né? Às vezes você anda numa serra para chegar numa praia e você vai pela uma linha reta e não chega no deserto, não chega numa praia, né? Então, tudo isso. Então a gente fica feliz de estar sabendo que é bom os nossos internautas, os nossos leitores, estar sabendo que tem pessoas que estão aí buscando, né, meios e maneiras para defender, tipo, um remédio importante para os autistas que aqui no Brasil hoje é proibido. Isso é proibido plantar maconha, né? Na verdade, é proibido. Mas a gente sabe de bilhões de pessoas que fumam esse bicho aí. Eu não fumo nem cigarro comum, nem maconha. E também não bebo pinga, né? Mas está aí à nossa disposição. Então, você fala hipocrisia, realmente hipocrisia. Sabendo da utilidade, da parte boa deste produto, e infelizmente os legisladores fecham os olhos. Eles só olham a parte ruim. Então, tomara Deus que você consiga, né, buscar aí votos suficientes para que consiga uma cadeira lá e realmente seja a voz dessas pessoas que têm sofrido tanto, que hoje, infelizmente, o autismo prevalece num grande número de crianças. A gente sabe do sofrimento dessas mães. E no momento desse, só quem passa por essa dificuldade sabe da importância e da necessidade desse remédio. Zé, então, mas você é o seguinte, foi muito feliz nessa colocação sua, porque é um remédio comprovado pela ciência. Na história da humanidade, ela apareceu em 2500 a.C., certo? Ela já foi remédio para o imperador, certo? Lá da China. E de lá para cá só se comprovou esses benefícios. Então, a falta de informação, então, uma mídia massificada, né? Então, mas ela demonizando
aí essa planta. E elas, eu fiz uso na parte lá de proteína da semente, certo? E uma coisa que eu preciso deixar lá bem claro, que o que acontece, Zé? Muito da religião também, ela ajudou nessa demonização dessa planta, hoje está tirando aí o pé, porque está vendo que está melhorando a vida das pessoas. Mas se for falar na parte da religião, Zé, em Gênesis 1:29, disse Deus, eis que vos dou todas as ervas que dão semente para vosso alimento. Todas. Quando é todas, senão teria uma vírgula, certo? Existe 10 pessoas fora aí de um cinema. Eu gosto de dar esse exemplo. Existe 10 pessoas que estão fora de um cinema. Se eu falo para todas entrarem, quantas ficam lá fora? Nenhuma. Então, eu sempre digo, não foi eu que escrevi, tá lá, todas as ervas que dão semente. Então, eu incluo aí a cannabis nesse pensamento. Só que é o seguinte, mais que um alimento, Zé, num país que pessoas passam fome, que pode plantar um alimento na casa dela. Dentro da sua casa, o seu direito é inviolável. Você pode ter uma arma, pô. E você não pode ter uma planta para se alimentar. O que é o problema? É a fumaça dessa planta? Vamos tratar essa pessoa, pô. E vamos tirar esses benefícios. Zé, a nossa referência mundial é os Estados Unidos, certo? Sim. Isso de todo mundo, ele vai lá e os caras estão ganhando dinheiro nas nossas costas, Zé. Então, é inadmissível. Minha pauta vai ser lutar por isso. Uma segunda pauta que eu tenho, Zé, é o seguinte, eu sou adotado, a minha mãe adotiva também foi adotada, e o que acontece? É muito burocrático, demora-se muito o processo de adoção. Então, o que precisa? Precisa ter uma lei que dê prazos para estipular esse trâmite. Existem pessoas que estão há mais de ano na fila querendo pegar uma criança para adotar. Existem crianças que estão no abrigo que querem uma família. Então, essa segunda pauta da adoção é um tema que precisa ser debatido, que são temas que não são debatidos. A cannabis está desde 2015, tem aí um projeto parado na Câmara, ninguém vota, ninguém fala nada. Da adoção eu também não vejo nada. E uma das coisas que eu fiz também, enquanto vereador, Zé, que é o seguinte, que eu defendo, eu fiz esse projeto, não é que eu vou fazer, tem que diminuir o número de políticos no nosso país. Tem muito político no nosso país, por exemplo, São Paulo. São Paulo tem 15 regiões. Se tiver lá 3 deputados federais por região, dá 45 deputados. 3 por região, que é bastante. Hoje nós não temos 3 aqui, certo? Se tiver 3, dá 45. Hoje nós temos 70 deputados. É muita gente. Hoje nós temos 96 deputados, 94 deputados estaduais. É muito político, é muito vereador. O que eu acho que Pinda está de parabéns, porque é uma referência que eu sempre cito. Aqui tem 11 vereadores, né? Então, Pinda está de parabéns. Por exemplo, Cachoeira Paulista tem 13. É um absurdo. Taubaté tem 19. É muito vereador. Então, assim, Pinda está de parabéns, né? Então, mas você como munícipe, como cidadão, fica com esses parabéns para a cidade de Pinda, porque vocês são referência nesse sentido. Te agradece, viu, Gaspar? E também fica feliz, né, por estar recebendo você aqui, falando de um tema que muitas pessoas fogem. Quando se fala do cannabis, da maconha, de outras drogas, as pessoas, o político foge desse tema. O político corre desse tema. E é uma coisa que está no nosso meio. Nós não podemos correr desses temas tão importantes da nossa vida, que influencia no nosso dia a dia.
tanto pela parte boa quanto pela parte ruim. Então o político tem que estar atento, mas infelizmente os políticos correm desse assunto. Quando você falar cannabis, maconha, o cara já entra nessa questão da demonização e acha que ele, vou perder voto porque vou tratar de um assunto tão delicado como esse. Eu acho que você vem falar com bastante naturalidade, mostrando para a nossa população que a grande maioria não tem conhecimento desses 9 produtos, né, subprodutos da cannabis, ou seja, do pé de maconha, que tem muita gente que fala maconha, poxa, a polícia vai vir no programa. Não tem nada a ver, né? A polícia já está acompanhando, que é o meu amigo Coronel Telhada e o Capitão Telhada estão ligadinhos assistindo o programa lá de São Paulo. Só não estão conseguindo entrar, né? Um abraço para a dupla lá. Com certeza, né? Dois grandes candidatos. Grandes, então, pessoas sérias. Eu acho que é isso que a sociedade precisa. Então é isso aí, fico feliz. Se quer falar mais alguma coisinha aqui sobre a sua candidatura, tem que falar o número, o partido, até agora você não falou. Então, aí é o seguinte, deixar meu abraço, certo, para você, para o pessoal aí de Pinda. Eu estou à disposição lá assim, pelas redes sociais, o que a gente puder lá ser útil para estar falando sobre esse tema, que é o seguinte, que é um tema que eu estudo. Hoje, eu estou matriculado no curso da Universidade de São Paulo de cannabis medicinal. Então, a gente fala com propriedade, a gente não está aqui lá de chutômetro. Eu sou vegano, né? Eu quero ter o meu direito de me alimentar de uma planta. Então, simplesmente, né, temos um direito como cidadão, né? E a importância do Vale também, né, Zé? Eu acho que o Vale está muito largado no sentido lá de políticos. A gente de Caçapava para cá não tem representante lá em Brasília. O Vale, que é a capital nacional das histórias infantis, é o Vale da Fé, é o Vale da Ciência e Tecnologia, e não tem voz lá em Brasília. Então eu estou aqui me colocando aí à disposição, certo? Dos eleitores lá de Pinda, eu também faço parte desse Vale das Histórias. Muito obrigado, Zé. Muito obrigado, Pindamonhangaba, agora direto falando com eles aí. E eu estou às ordens pelas redes sociais. Um grande abraço para vocês. Qualquer dúvida, Zé? Qual que é o número e a sua rede social? Então, Zé, é o seguinte, eu costumo falar que o meu número, Zé, são os 2 melhores anos da sua vida. 18 e 19. Bom tempo, Zé. Mas é isso. Muito obrigado. Obrigado, seguinte. E a rede social? Aí a todos do estúdio. Ô Zé, eu sou meio gago. Se eu estiver falando, eu entrar no meio, aí você vai travar eu aqui. Zé, mas é o seguinte, é Cláudio Gaspar, Cláudio Gaspar Dottori. Gago tem uma dificuldade. Você pergunta, isso é direto, cara. O nome trava meu nome. Mas é Cláudio Gaspar Dottori, tem que embalar. E aí, muito obrigado pela atenção sua comigo, pela essa alegria sua que a gente sempre se encontra. E aí você, aí é um cara que assim, tá sempre de bom humor. Você já entendeu como é que funciona o significado da vida. Valeu, Zé. Com certeza, eu que agradeço. Mas fica aí que nós vamos ver agora um vídeo do meu amigo Duzinho. Deixa eu dar um abraço pro Duzinho, é maravilhoso, quero encontrar com ele. Duzinho tá aí, ó. Mandou um vídeo dele aí pra gente, tá colocando. Eleitor está vendo aí. Um abraço pro Tá Duzinho. assistindo lá na casa dele. Duzinho, um ótimo candidato aqui de Pinda. É da rede, né? A rede. É meu parceiro. Vote Duzinho. Amigos e amigas, eu sou Marina Silva e nós da Rede Sustentabilidade no Vale do Paraíba temos como candidato a deputado estadual o Duzinho, comprometido em combater todas as formas de preconceito e lutar pelas pessoas com deficiência. Por isso, no dia 2 de outubro, vote Duzinho, o número dele é 18019. Dia 2, estamos juntos com Marina Silva, deputada federal, 1818. Cheio de história, meu. Um abraço.
O vale é gigante, né? Então tá aí o nosso amigo Duzinho Anão. Ei, meu amigo Duzinho Anão, tá aí com um grande time aí, tá na rua, tá correndo atrás. Olha lá, tá aí, ó. Esse Duzinho não é fácil não, hein, Cláudio? Mas, Cláudio, eu agradeço muito a sua passagem por aqui, espero que você possa estar voltando mais vezes, falar de um tema tão importante para a nossa sociedade, que muitos ficam, né, meio cabelo em pé, mas é um tema que é justo e é oportuno para que todos tenham conhecimento e ciência do benefício que a cannabis traz à nossa população. E olha, o que o Cláudio falou é verdade. O mundo inteiro hoje fala, trabalha, batalha, principalmente na área da saúde, o cannabis. Canabidiol, né? Zé, e aí deixar bem claro para a população, os caras dos Estados Unidos estão gerando 1.700.000 empregos, cara. Ganhando Muito dinheiro, né? Não ganhando dinheiro. Estão ganhando dinheiro. É verdade. Então, o Brasil deveria ser diferente, né? Ao invés de estar ganhando dinheiro com a molecada vendendo a droga na rua aí, está produzindo industrialmente, dando emprego legal e cuidando dessa rapaziada aí que anda fumando ficando maluco aí. Entendeu? Antes da gente ir para o intervalo, eu quero falar do meu amigo Mauro Júnior, Sertão de Deus. Este é fera, hein? Sertão de Deus. Mauro Júnior, Primos Despachantes. Ele manda avisar, hein? Última semana das placas 5 e 6. Depois disso, multa, hein? Então corre lá, corre no Júnior. Faz até em 18 vezes no cartão. Ei, cartão de crédito, hein? Acho que eu vou emprestar o cartão de crédito. Meu amigo Dair agora, que está na prefeitura, está com saldo grande, fazer um empréstimo do cartão aí e documentar a minha pampinha, hein, ô Mauro Júnior? É verdade. Meus amigos, quem tem problema, está com dificuldade para regularizar a documentação do seu veículo, é só ir ali, ó, em frente ao posto Ipiranga, no início da Nossa Senhora do Bom Sucesso, falar com o Mauro Júnior. Ali você é bem atendido, você é recebido com carinho e o principal, que o seu problema é solucionado ali sem burocracia. Então, documentos de veículos, Primos Despachantes. E também agora o Mauro Júnior tem um novo tipo de atendimento, que é a documentação das armas para quem mora na área rural, Cláudio. Que bacana. É importante, você sabe que quem mora na área Sim, rural sim. Fica vulnerável, está distante dos destacamentos de polícia, está distante da grande massa da população, está vulnerável. Então, o Mauro Júnior, hoje, se você precisa, você que é morador da área rural, vai lá, rapidinho, ele faz sem burocracia. Porque no Poupa Tempo também faz, mas o Poupa Tempo é brincadeira, o péssimo atendimento que nós temos aqui na nossa cidade. Então, Mauro Júnior, sem burocracia, rapidinho, arruma o seu porte de arma aí para quem mora na área rural. É só dar um cheguinho lá. E quando a gente fala em área rural, você veio pela Dutra e olhando pelos nossos vales, as nossas campinas, né? Tá vendo que tá toda seca, hein? Muito seca. Seca, o pessoal colocando fogo. E você que é produtor rural tá sofrendo. Cai a sua produção de leite. Por quê? Não tem capim. A vaca vai se alimentar de quê? Mato seco? Não. É só dar uma ligadinha pro nosso amigo Damasceno. É o maior distribuidor de cevada do nosso Brasil. Bueno, distribuidor, comércio de cevada. Bueno, comércio de cevada, é o maior distribuidor de cevada. Cláudio, a cevada dele, mas chega sequinha ali no produtor, fresquinha, chega até saindo fumaça. Dá até vontade de jogar água e tomar uma gelada. Faz bem, não só para o animal, mas para a gente também. Com certeza. Maravilha. Então, é só dar uma ligadinha lá para o meu amigo Damasceno, ou para a Meire, esposa dele, rapidinho chega um caminhão de cevada na sua área, na sua propriedade rural. E aí, o seu leite, seu não, da vaca, né?
da sua propriedade, vai aumentar. Dá uma ligadinha no Damasceno, tá aí os telefones dele. Então, um abraço, meu amigo Damasceno, para Meire, tá certo, meus amigos? Meus amigos da produção rural. Cláudio, muito obrigado. Eu que agradeço pela paciência, pelo carinho comigo e pela a disposição de falar sobre esse tema. E é o seguinte, faz cerveja de cannabis também, viu? Então é o 11º produto. Não é prático, não. Legal, pessoal. Nós vamos para o comercial, voltamos já já. Valeu, gente. Obrigado. Com respeito, qualidade e determinação, o Senai de Pindamonhangaba comunica que, aos poucos, está retornando com as suas atividades normais. Cursos disponíveis nas áreas de mecânica, eletroeletrônica, manutenção, refrigeração, climatização, plástico, gestão, tecnologia da informação e segurança do trabalho. Acompanhe pelas redes sociais da escola os diversos cursos disponíveis com início ainda este ano. Senai de Pindamonhangaba, a qualificação profissional que faz a diferença. Oi, tudo bem? Eu vim te apresentar a Academia Aerofísic. Somos de Pindamonhangaba e estamos há 36 anos oferecendo qualidade de vida aos nossos alunos. Contamos com um time de professores atenciosos e estamos sempre investindo em novos equipamentos de musculação. Nossa lista de exercícios aeróbicos é bem diversificada. Temos aulas de spinning, cross-training, postural, além das modalidades de pilates e aerobox. Um dos nossos diferenciais são os exercícios aquáticos. Oferecemos aulas de natação para adultos, crianças e até bebês. Temos uma estrutura de ponta com vestiários limpos e organizados, além de sauna. Vale lembrar que estamos seguindo todos os protocolos de segurança para conter a disseminação do coronavírus. A Aerofísic, mais que uma academia, um estilo de vida. Meus amigos, de volta agora para esse último bloco aqui. Os telhadas não conseguiram estar entrando lá, pela dificuldade de sinal lá em São Paulo, mas está aqui, mandou. Não é o telhada, mas é a laje, né? Esse homem aqui é o Gustavão, grande representante dos telhados aqui na nossa Pindamonhangaba, o grande comandante coordenador do Vale, hein, o Gustavo? Dá uma palavrinha com os nossos internautas, nosso público aí, sobre os telhadas aí, que vem um grande trabalho, uma grande equipe aí, e com certeza estarão na Assembleia Legislativa Federal e Estadual. Zé, boa noite, Zé, boa noite a todos os telespectadores aí do programa. Estou aqui como coordenador aqui da campanha aqui no Vale, aqui do Coronel Telhada para Federal, para o Capitão Telhada para Estadual, pai e filho. Uma parceria que não se rompe, né? Então, e aí, além da parceria familiar, eles também querem levar a parceria também, porque não adianta ter um deputado federal se no estado também não tem um que fale a mesma língua. Fica complicado. E aí eu tive o prazer de conhecer eles através da minha sogra, Patrícia Marcondes, né? E que fez essa ponte aqui. Nós trouxemos já o coronel e o capitão aqui em Pinda já. Trouxemos aqui no seu programa, né, Zé? Passou por aqui. E eles estão querendo, eles estão com um carinho muito grande aqui, não só por Pinda, mas pelo Vale. Como o coronel falou, a primeira vez que ele foi, logo que ele saiu da academia, ele serviu em Lorena e ele sentiu ali na Lesp que o Vale está abandonado.
né? Ali de, como falou agora o Gaspar aqui, você vai ali de Caçapava para baixo, tá abandonado. Então, assim, nós vamos fazer um trabalho aí bem forte e com compromisso deles estarem olhando aqui, principalmente para o Pindamonhangaba, que uma cidade igual a Pindamonhangaba não pode ficar refém só de 2 deputados, um deputado estadual e um deputado federal. Não dá, né? É difícil. Depender de 2 só não dá. Com certeza. Você não está elegendo mais pessoas aí que olhem pela nossa cidade, que possa estar aí trazendo, né, dinheiro, principalmente, para que a cidade melhore cada vez mais e também procure ajudar na geração de emprego, que é a grande pedida do nosso povo, né? Assim, uma coisa que eles ficaram muito assim, quando a gente andou aqui por Pinda, eles viram a cidade, gostaram da cidade, viram a potência que Pinda tem, mas também viram muitos galpões de indústrias vazios. Então, como que Pinda é uma cidade que tem 3 grandes empresas, tem tantas empresas fechadas, né? Muitas fábricas ali com galpão fechado, passando ali perto ali da Anhanguera, ali, aquele monte de galpão fechado. Fui dar uma volta com eles no distrito industrial, também algumas coisas falaram, não é possível que uma cidade com uma estrutura como Pinda tenha bastante, tá com bastante empresa fechada. Então, ele falou assim, temos que mudar isso aqui, temos que investir para ter o desenvolvimento de Pinda aumentar, não regredir. Isso é importante, eu estar preocupado, dar uma passada pela cidade, olhou, viu as necessidades e realmente vai buscar meios para que possa dar condições para que Pinda cresça cada vez mais, para que Pinda tenha geração de emprego, tenha geração de rendas e daí por diante. Então, parabéns, viu? Você que está capitaneando aí a campanha desses 2 candidatos que com certeza estão com uma oportunidade bastante grande de conseguir as suas cadeiras aí e realmente trabalhar pelo nosso povo de São Paulo, pelo povo do nosso Brasil. E uma coisa que chocou muito o capitão e o coronel, que foi na semana seguinte que aconteceu aquele crime bárbaro com aquela moça ali na frente. Foi 2 crimes na mesma semana mais ou menos, né? Acho que foi uma diferença de 10 dias. Aquela moça ali na frente da escola do Tablô, e ali perto ali do Lessa ali, uma moça foi assassinada, né? Então, olha assim, eles são, né, quem for pode olhar, pode pegar toda a vida deles, do coronel, mais de 30 anos na PM, o capitão, 19 anos aí, completando 20 anos agora em dezembro da PM, eles são muito preocupados, ficaram muito preocupados com a segurança de Pindamonhangaba. E aí o relato de algumas pessoas aqui também, quando a gente passou aí, andou um pouquinho, o relato de algumas pessoas sobre a segurança, e eles falaram, olha, vamos olhar com carinho para Pinda, porque aqui é uma cidade que tem potencial para muita coisa. Olha só, né? A pessoa passa a primeira vez e já vê a questão da cidade da segurança. Enquanto tem 2 deputados contadores de história que vêm aqui em Pinda falando de 260 milhões, isso e aquilo, e não está preocupado, fechou delegacia civil, fechou destacamento militar lá do Araretama e daí por diante, não estão preocupados com a segurança da nossa população, estão preocupados em contar a história e mentira para o povo da nossa Pindamonhangaba. Então, neste momento, é bastante importante olhar quem realmente tem proposta e que possa realmente ser aplicada para que a vida da nossa população melhore. Tá certo, meus amigos, os nossos leitores? Meu amigo Gustavo, você é aqui da casa, está sempre conosco. Agradeço a sua vinda aqui, porque você veio, né, dar uma satisfação que os telhados não estão conseguindo entrar devido ao péssimo sinal lá em São Paulo da internet. Infelizmente, né, como eu falei no início, nós temos aí a geração do 5G, mas parece que nós estamos ainda na letra H, nem no primeiro G nós não chegamos. Chegamos ainda. Infelizmente. Esse é o Brasil, é o momento que nós vivemos aqui, tão ruim pelo qual passa o nosso Brasil. Por isso que é muito importante essa eleição. Essa eleição, tá atento e votar na pessoa certa. Tá certo, meus amigos? Mas eu quero colocar, né, alguns candidatos aí que mandaram seus
números aí, seus santinhos. Posso só botar o número, falar o número do capitão aqui? Tá aqui já, nós tá vamos aqui, tá aí, nós tá vamos bom. colocar, né? Tá aqui o nosso diretor, vai colocar aí o número do Coronel Telhado, tá os dois aí, os Telhadas, olha só. Telhado em dose dupla. Em dose dupla. Olha só, fala aí, Gustavo. Ó, Coronel Telhada para Federal, 1190. E o Capitão Telhada para Estadual, 11190. É só lembrar o prefixo de São Paulo, mais o número da Polícia Militar. Tamo junto aí, gente. Junto, legal, obrigado aos Telhadas aí. Diretor, por favor, coloca o próximo aí. Doutora Márcia. 22122. Nossa amiga doutora Márcia. Está aqui de Pinda também, candidato, juntamente com Bozella 4470, do União Brasil, juntamente com o meu amigo Fábio Duarte, 44070. Esse não é fácil, não. Duzinho Anão, candidato é a Marina Silva, 1818, e o meu amigo Duzinho Anão, 18019. Olha só. Ei, Duzinho Anão, hein? O nosso amigo professor Oswaldo, que acabou de passar por aqui, falou seu número, eu não gravei. 1452. Ei, Gustavo, amigo é para essas coisas, né? O professor Oswaldo, 1452. E o meu amigo Arthur Pinheiro Machado, número 1050. Ei, Arthur Machado, é do PL, Partido Republicanos, número 1050. E tem também o meu amigo Fernando Barbosa, tá aí com o grande time correndo atrás, tá batalhando aí. Fernando Barbosa, que tem nome, tem pedigree, é do meio da política. 36030. Esse eu ainda não peguei a foto, mas vou colocar, viu, Fernando? Não fique bravo, não. Mas eu estou aqui fazendo a sua campanha, meu amigo. 36030. Estamos juntos, meu amigo Fernando Barbosa. Acho que acabou, né? Por hora acabou. Tem o Vela também, que não mandou ainda o seu santinho, mas é 321. A Vela estaria vindo hoje no programa, mas não conseguiu a agenda. A gente sabe que é corrida, né? Corrida para os candidatos, está aqui, está ali, buscando votos, colocando aí todo esforço aí para estar no dia 2 de outubro o maior número de votos, certo? Então, antes de encerrar, eu quero mandar um abraço para os meus amigos internautas, aquelas pessoas que estão sempre prestigiando, estão sempre conosco, assistindo e acompanhando. E também quero falar mais uma vez do despachante Primos. Conhece o Mauro Júnior? Eu já passei lá várias vezes. Passou várias vezes. Eu vou lá amanhã, tem que arrumar o documento do carro, vou lá. Opa. Última semana, dos números 5 e 6, né? Aproveite que ele tem promoção lá. Paga até em 18 vezes. Vou pegar o cartão do amigo nosso, eu vou passar lá. Pode chegar sem dinheiro no bolso lá, mas com o cartãozinho. O Dair tá com o cartão dele bufando, tá emprestando para todo mundo, né? Até em 18 vezes. Primos despachantes ali na Avenida Nosso Aconcesso, no comecinho, em frente ao posto de Ipiranga. Tá aí o número dele lá. Tá certo? É só ir lá que ele resolve todo o problema. Então, os amigos que têm placas com carro com placas final 5 e 6, última semana para regularizar. Corre lá no Mauro Júnior. Rapidinho ele resolve. Sai do seu carro, sai documentadinho, rapidinho e com bom preço e um ótimo atendimento. Meu amigo Mauro Júnior, sertão de Deus. Obrigado, meu amigo. E também quero falar da Cevada Bueno. Bueno, comércio de cevada, o maior distribuidor de cevada do Brasil. Você que aí caiu a sua produção de leite agora nessa seca, nesse período de seca, não se apavore não. Ligue lá para o Damasceno, rapidinho ele resolve esse problema. Ligue para a Meire, chega rapidinho, sai direto das cervejarias para a sua propriedade.
caminhão de cevada sequinha. Ele não manda aquele caminhão cheio de água, não. Porque tem uns entregador de cevada aí que eu vou falar para você. É meio caminhão de cevada e meio de água. Aí não dá, né? Fica ruim. Aí fica ruim. Então, cevada com qualidade, cevada Bueno, do meu amigo Damasceno e da Meire. É só dar uma ligada lá, encomendar e a sua produção de leite vai aumentar. Cevada Bueno. Um abraço, meu amigo Damasceno. Ô, Gustavo, quero agradecer a sua vinda aqui, né, falando dos telhados, agradecer meu amigo Daer, meu amigo Adalberto Bicuda. Faltou ele por aqui hoje, mas ele está aí ligadinho conosco. E aos nossos amigos internautas, agradeço a todos, muito obrigado. Espero que na próxima semana possamos estar juntos, na próxima terça-feira, falando de política, todo mundo ligadinho, tudo que vai acontecer no bastidores da nossa política de Pindamonhangaba. Então, um abraço grande, fique com Deus, Deus te abençoe, tchau, tchau, e até mais.